tarde, bem-vindos à Praça da Fundação e à Feira do Livro de Lisboa e bem-vindos a esta conversa que tem como ponto de partida o livro Uma Ideia de Ciência, da Joana Gonçalves de Sá, e como mote uma pergunta gigante: como deveria ser a ciência em Portugal? Para respostas temos também 3 nomes gigantes da ciência em Portugal, nenhum deles vai gostar disto, mas é verdade. E será um prazer falar sobre isto e discutir este tema com a Joana Gonçalves de Sá, autora, que recorre a várias ciências para estudar o comportamento humano e a forma como tomamos decisões, o físico Luís Oliveira e Silva e a bióloga celular Mónica Betancourt Dias. Este livro é editado na coleção Ensaios da Fundação, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e é um ensaio sobre o que é a ciência, como se faz e também um manifesto sobre como deveria fazer-se. Parte desta ideia de que o enorme sucesso da ciência pode tornar-se uma benção, é uma benção que pode tornar-se uma maldição, e nas palavras da autora defende que a ciência se faz para honrar o espírito humano e, por sorte, melhora as nossas vidas. Joana, qual é o perigo de confundirmos os resultados da ciência com os objetivos? Porquê é que a ciência se pode tornar Porquê é que o seu enorme sucesso é, ao mesmo tempo, uma benção e uma maldição? Olá, boa tarde, obrigada por terem vindo e obrigada à Miriam e à Mónica e ao Luís e muito obrigada à Fundação. E essas palavras não são minhas, essas palavras são do Jacobi, que era um matemático, e ele é que disse, supostamente a falar sobre outro matemático que era o Pascal, e disse o Pascal, que também era um filósofo, devia saber que a ciência não se faz para servir. A ciência faz-se para honrar o espírito humano. Nós fazemos ciência porque podemos, da mesma forma que fazemos cultura. Nós não pintamos, nós não criamos porque tem algo que serve, que tem um propósito. Criamos porque podemos. E a ideia da ciência se fazer porque nós, humanos, somos capazes de fazer ciência é uma ideia que eu acho muito bonita e que acho que se tem andado a perder. Porque a ciência depende do financiamento e depende de financiamento público, é muito tentador dizer nós fazemos ciência porque cura doenças, nós fazemos ciência porque torna as nossas vidas melhores, nós fazemos ciência porque resolve problemas e não só nós fazemos ciência porque. E então cria esta maldição que é nós esquecermos da razão pura pela qual fazermos ciência. É ótimo que a ciência funcione e é graças à ciência que nós temos os altifalantes, os medicamentos, uma pessoa próxima minha pôs um pacemaker esta semana, uma pessoa com 82 anos. Isto é incrível, é incrível. E no dia a seguir estava em casa, não é? Este tipo de evolução é possível por causa da ciência, mas não é por ela que nós andamos a descobrir coisas há tantos milhões de anos. Mas sente que a ciência em Portugal está a ser vítima do seu sucesso? É porque diz que neste momento quase todos os projetos financiados são na ciência de curto prazo, portanto uma ciência imediata para resultados concretos. A ciência em todo o lado está a ser vítima do seu próprio sucesso e em todo o lado está a haver cada vez mais esta pressão, não só para que se saiba para que serve, portanto que haja uma aplicação, mas para que esta aplicação seja rápida. Em países pequenos e não muito ricos, é natural que esta pressão seja ainda maior, porque é difícil dizer nós vamos usar o dinheiro dos impostos para algo para o qual nós não sabemos qual é que é o resultado. Há uma outra frase muito bonita, de um provérbio, que é a coragem da gota d'água que decide cair no deserto. E a ideia de porquê que uma gota d'água há de decidir, não é? Cair no deserto? Porque não serve para nada. Mas se não houver muitas gotas d'água a caírem no deserto, nunca aquele deserto se vai transformar num oásis. E o António Coutinho falava muitas vezes da coragem da ciência como sendo a coragem de semear sementes no deserto. E é assim. E se nós não tivermos esta coragem de ser a gota d'água que cai no deserto ou das sementes que semeiam no deserto, nunca vamos poder ter os satélites. Luís, no entanto, com tantos problemas e tão complexos para resolvermos na sociedade, as alterações climáticas, as doenças para as quais não temos ainda tratamento, é razoável e legítimo e compreensível que a sociedade, que a comunidade valorize a ciência destinada a resolver um problema específico. Acontece que muitas vezes as grandes descobertas que melhoraram a nossa vida surgem de investigações que aparentemente não serviam para nada, não se percebia para que é que serviriam, a não ser para honrar o espírito humano.
É verdade. Boa tarde, Miriam, boa tarde, Joana, boa tarde, Mónica. De facto, essa tensão existe e essa tensão pode ser classificada talvez em duas formas de nós vermos a ciência que também são muito bem explicitadas no livro. Uma que é uma ciência que é mais dirigida e motivada pela curiosidade, pela descoberta, e uma ciência que é mais motivada por uma missão, pela invenção. E esta tensão existe. Nós não podemos esquecer, neste primado da descoberta, que também é tão bem defendido pela Joana, que muita da visibilidade, do financiamento, da reputação, do impacto que a ciência tem, é pelo reconhecimento da sua utilidade. Portanto, nós não podemos nunca esquecer isso. Portanto, estes aspectos em que nós temos uma missão, em que é atribuída uma missão aos cientistas e os cientistas conseguem resolvê-lo, é absolutamente fundamental e será crítica para nós resolvermos alguns dos problemas que a Miriam mencionou. Agora, nós não podemos nunca esquecer que os desenvolvimentos verdadeiramente disruptivos acontecem daquilo que nós não sabemos, acontecem naquela fronteira daquilo que nós não conhecemos. E essa fronteira não é feita de avanços incrementais, não é feito de olharmos para o conhecimento que nós já temos e aplicá-lo a situações novas. Acontece por descobertas que estão verdadeiramente na fronteira do conhecimento. Portanto, essa tensão que existe entre a ciência que é dirigida a uma missão e ciência que é dirigida pela curiosidade dos cientistas é uma tensão que é permanente, que os cientistas têm que viver com ela, mas que nós devemos abraçá-la como fonte de progresso e não como uma escolha que os cientistas e os decisores políticos têm que fazer. O convívio e a vivência destas duas realidades é absolutamente crítica. O seu trabalho, Luís, é um bom exemplo também das aplicações que surgem da pura curiosidade, das aplicações que às vezes não antecipamos. Porque o Luís, para dar algum contexto, o Luís Oliveira e Silva investiga e coordena no grupo de lasers e plasmas do Instituto Superior Técnico e ele interessa-se pelos mistérios da luz extrema no universo e no laboratório. Mas o seu trabalho e o seu percurso de longos anos tem ajudado a criar imagens clínicas melhores, mais seguras para os doentes, mais baratas e que estão já a servir a comunidade nos hospitais, mas também tem um impacto bastante transformador no tratamento de cancro com recurso a prótons. O que eu lhe pergunto é qual era o seu propósito inicial? Não era tratar o cancro nem criar imagens clínicas melhores? Não, pronto, é preciso, nós estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a dar passos nesse sentido. E não estamos lá, só para clarificar, qual é que é o impacto. Em relação às imagens já estamos lá. Sim, mas já fazemos imagens de alta resolução. E de facto, o que é interessante e que é muito bem transmitido no livro da Joana, da nossa autora, é que há um conjunto de técnicas, há uma forma de olhar para os problemas, há uma forma de inquirir a realidade que é comum à ciência, independentemente daquilo que fazemos, se trabalhamos em física, em biologia, em ciências sociais. E isso é que nos permite resolver os problemas verdadeiramente complexos e verdadeiramente difíceis. E quando nós estamos nessa fronteira, há um conjunto de resultados que, aparentemente, podem não ter qualquer tipo de aplicação. E a ciência está cheia desses exemplos. Falou no laser. O laser, quando foi criado, as pessoas diziam é uma solução à procura de um problema. Diziam, aquilo não serve para nada, não vai servir para nada. E, no entanto, agora nós vamos a um supermercado, lá está o laser para medir nos códigos de barras, vamos fazer pequenas cirurgias, lá está o laser. Portanto, nós não podemos olhar para o objeto da nossa investigação e, à partida, dizer isto não vai ter qualquer tipo de utilidade. O que está demonstrado estatisticamente é que é exatamente o contrário. Portanto, e é interessante que o ensaio da Joana insere-se num conjunto de ensaios que, ao longo dos anos, várias pessoas muito famosas, igualmente famosas, têm escritas. O Abraham Flexner fez um ensaio sobre a utilidade do saber inútil. Ele foi o fundador do Instituto de Estudos Avançados em Princeton e ele explica como é que o facto de ter lá o Einstein, o von Neumann, de facto mudou a história da ciência. O Science the Endless Frontier, do Vannevar Bush, que é o ensaio fundador da ciência nos Estados Unidos, também ilustra o papel da ciência fundamental.
O presidente Eisenhower manda uma carta ao Vannevar Bush a dizer assim: olha, os resultados da ciência foram tão importantes para a guerra, como é que nós agora transportamos isto para melhorar a vida das pessoas? Como é que nós combatemos as doenças? Como é que nós treinamos as nossas gerações futuras? Portanto, isto é, e o que o Vannevar Bush diz nesse relatório é que tem que ser ciência fundamental, porque é aí que estatisticamente vão estar as grandes descobertas do futuro. Os exemplos são inúmeros. Também ninguém pensava que estudar o sistema imunitário de bactérias poderia vir a permitir curar doenças genéticas nos humanos. Enfim, Mónica, durante 6 anos dirigiu o Instituto Gulbenkian de Ciência e, portanto, imagino que isto lhe tenha dado uma experiência, uma perspectiva mais ampla para além da sua experiência enquanto investigadora. Teme esta menorização, e pergunto-lhe se tem assistido a isso, se assiste a isso à sua volta, esta menorização para a qual a Joana alerta, da ciência fundamental, aquela que se faz apenas pela busca do conhecimento, pelo conhecimento, em vez em relação à ciência aplicada? Eu gostava de começar por dar os parabéns à Joana. Gostei imenso de ler o livro e acho que o livro é bom para diferentes audiências. Acho que ela escreveu muito bem para audiências que não conhecem ciência, porque tem exemplos excelentes, mesmo excelentes, que faz mesmo a pessoa pensar, mas também para os próprios cientistas. Acho que é super interessante pensar mais profundamente sobre o que é a ciência e depois, no fim, é uma realidade mais aplicada à realidade portuguesa e como é que a ciência em Portugal deve ser organizada. Mas acho que esta parte de refletir o que é a ciência é muito interessante e muito importante para os próprios cientistas fazerem esse exercício. Em relação ao que é que se passa, eu acho que, como a Joana disse e o Luís disse, quer dizer, o que se passa não é só a nível nacional, é também a nível internacional, não é? Desta tensão, e que a Joana também expõe muito bem no livro, que é uma tensão. No fundo, o sucesso da ciência tem implicações a vários níveis, não é? Tem esta implicação que estamos a falar agora do financiamento, mas tem implicações na própria ciência, que é muito interessante do ponto de vista da ciência crescer tanto, que está tão compartimentalizada, que já é mais difícil fazermos a ciência realmente disruptiva, que é quando atravessamos várias fronteiras da ciência. E, por outro lado, a parte da comunicação, não é? Como é que nós comunicamos esta ciência que é tão complicada de comunicar, porque já é tão complicada ela própria, mas, por outro lado, o próprio exercício de comunicar a ciência pela beleza que a ciência tem, não é? E, portanto, eu acho que sim, realmente há esta tensão. Eu recentemente estava a organizar uma conferência sobre como é que a minha própria ciência, que é a biologia das células, pode ter um impacto nas alterações climáticas e na resiliência, termos mais resiliência às alterações climáticas. E tínhamos uma data de financiadores internacionais, portanto não estamos a falar da realidade portuguesa, tínhamos o Wellcome Trust, a Comissão Europeia, por aí fora. E aqui, atenção, mais uma vez, é que nós temos uma crise que é imediata, é agora. Nós estamos a viver as alterações climáticas. Falámos com pessoas que vivem em certos países, as alterações sentem-se na agricultura já, não é? E em Portugal, acho que em certos sítios também, provavelmente, já. Por outro lado, nós sabemos, como o Luís estava a dizer, que para certos problemas que são tão diferentes, não é a ciência imediata que nos vai dar a solução. É a ciência disruptiva, é a ciência fundamental, é a curiosidade de irmos procurar qualquer coisa que é completamente diferente. Mas temos que resolver o problema já. Portanto, a tensão é muito grande e eu acho que aí nas alterações climáticas ainda se sente mais do que em qualquer outro problema. E, na realidade, a única maneira é fazermos os dois. Temos que ter maneira de fazer os dois. Eu acho que tem que haver maneira dos diferentes financiadores estarem articulados para conseguirmos cobrir o espectro da ciência, não é? Desde o mais fundamental que nós chamamos céu azul, não é? O blue sky, a curiosidade de irmos à procura daquilo que não sabemos mesmo, à parte mais aplicada. Mas eu agora, a Joana pediu-me para nós fazermos desafios à Joana, portanto eu vou começar com um, e que é do ponto de vista da comunicação. Porque, na realidade, é verdade que a ciência sofre do seu próprio sucesso e que nós, cientistas, quando comunicamos o que fazemos, muitas vezes dizemos que, em última análise, isto vai servir para... Pronto. E a própria Joana, no livro, pronto, vai a provocação, quando fala de coisas como o AlphaFold, que foi uma descoberta recentemente, utilizando a inteligência artificial, que se conseguiu descobrir como é que as máquinas que estão dentro de nós têm uma estrutura 3D e que é tão importante para a sua ação, e ela explica que, em última análise, isso serve para desenvolver novos fármacos para curar doenças. E, portanto, eu acho que há aqui uma questão muito importante, no fundo, como é que nós, sabendo que a ciência é tão importante não só para desenvolver problemas,
mas por aquilo que nos proporciona no conhecimento do mundo, não é? A curiosidade de conhecermos o mundo à nossa volta. E que isso eventualmente pode dar soluções, não é? Como no caso do trabalho do Luís, como ele estava a falar. Como é que nós comunicamos isso? E eu acho que isto é mesmo um desafio. Como é que nós fazemos com que isto seja tão interessante que as pessoas pensem, não é? Como a arte, temos que investir nisto. O Luís consegue fazer isso falando dos pulsares, desses faróis do universo absolutamente misteriosos e exóticos. Sim, sim, mas eu próprio sinto que há algo que eu não estou a fazer da forma do que é necessário fazer. Mas as pessoas querem sempre saber o que é que vai sair daí em benefício E das os suas jornalistas, vidas. em particular, Eu também. sei, eu debato muito com esse desafio, Exatamente. com esse dilema. Mas talvez esse não seja o salto fundamental que, em termos da comunicação da ciência, nós temos que fazer. E a Joana toca este ponto ligeiramente no livro. Porque é algo que é muito mais importante para o público e para os cidadãos do que aquilo que os cientistas fazem. Que é aquilo, como é que os cientistas fazem, como é que os cientistas olham para os problemas e como é que os resolvem. E esta forma do que é fazer ciência, do que é um método científico, é talvez algo que é menos tangível, mas é algo que é cada vez mais importante na nossa sociedade. Porque o que os cientistas fazem, olham para as evidências, recolhem os dados, constroem modelos empíricos e depois questionam, discutem com os colegas, testam as suas hipóteses e tiram conclusões destes resultados. Isto é aquilo que cada vez mais os cidadãos têm que fazer, os nossos decisores têm que fazer na tomada de um conjunto de decisões cada vez mais complexas que nós temos que tomar no nosso dia-a-dia, que os decisores políticos têm que tomar no nosso dia-a-dia. Portanto, para além dos gadgets que a ciência produz, dos telemóveis, de toda a tecnologia que está associada, há algo muito mais profundo que é a forma como os cientistas interagem com a realidade. Isso é cada vez mais importante. No mundo em que nós vivemos, desinformação, opiniões, rumores, como é que nós capacitamos toda a sociedade para pensar como um cientista? Joana, sobre isto, eu também queria que respondesse à provocação da Mónica, mas também no livro defende que é preciso repensar não só a comunicação de ciência, mas a educação, a ciência na educação. E já não temos só que treinar o espírito crítico, se calhar já treinámos até demais o espírito crítico, uma vez que agora é difícil acreditar seja no que for, mas é preciso treinar a humildade, não é? Preparar para a complexidade e abraçar a dificuldade. Como é que isso se faz? Obviamente não sei, mas até porque agora é muito esquisito. Eu não sei se é verdade para toda a gente, mas eu acho que é muito estranho agora estar a falar sobre isto e estar a falar da ciência ou de forma deslocada do que se passa no mundo e quer dos movimentos políticos, Claro. porque e depois como é que de repente temos cientistas, não é, com formação em biologia ou física a falar sobre a extrema-direita ou a falar sobre movimentos populistas e a verdade é que estamos sempre a encontrar paralelos e é difícil não pegar nisso. Então, outro dia também perguntaram-me se houvesse uma pessoa que quisesse agora seguir ciência, o que é que eu dizia? Que conselhos é que eu lhe dava? E acho que é sempre aquele conselho que é não, as pessoas devem fazer o que sentem e os bons... Pronto, que eu acho que é verdade. Eu acho que descobrir algo é algo que dá uma alegria muito profunda. E é difícil dizer a alguém abdica disso. Abdica de tentar descobrir algo, porque é bastante único. Mas eu acho que também devia dizer a seguir, mas se calhar também tem de estar preparado para ter um gêmeo que é ativista. Portanto, que faz política e que vai falar e que tem que tem peso na sociedade e que tem uma voz pública que é cada vez mais necessária. Quando há duas coisas talvez que eu acho que a formação de cientista, e custa-me também mais uma vez dizer isto porque eu não sou uma pessoa que diga com facilidade que nós devíamos ter governos tecnocratas, pelo contrário, eu não acho nada que a solução dos problemas sociais seja técnica, e nunca defenderia um governo tecnocrata, mas há um treino que é dado que é dado nas ciências, não só nas ciências exatas, mas é dado nas ciências sociais, que é dado profundamente na filosofia e que nós estamos a esquecer, que é a capacidade de pensar muito. E essa é que eu acho que muitas vezes quando eu vejo os discursos populistas, quando eu vejo as conversas,
a sensação que eu tenho é que alguém que esteja habituado a pensar muito, venha de que formação venha, não cai naquele discurso facilitista tão facilmente. A dificuldade, a capacidade de ver os diferentes lados, perceber que as coisas têm nuances, que são subtis, que há outras formas de ver, que há outras possibilidades. Não, parece-me que é difícil, que é mais difícil alguém que esteja habituado a pensar mesmo muito tempo sobre a mesma coisa, cair nessas. Portanto, claro que para mim é tentador dizer nós devíamos ensinar mais ciências ou melhores, porque esta obsessão com a STEM e o ensino das ciências também não me convence, pelo contrário, acho que mais uma vez podemos ter esta tendência de cair num movimento tecnocrata em que estamos a ensinar técnica e não estamos a ensinar a pensar muito sobre um problema. E aí, não sei, quando me dizem que ainda outro dia vi isso numa conferência de educação, e estava a ouvir os jovens a falar, e a certa altura há uma rapariga que diz: nós não percebo porque é que nós temos filosofia na escola, ou porque é que nós temos gramática na escola, e gostou muito que ninguém do painel lhe tivesse dito, porque se tu sem filosofia não sabes viver. Como é que se aprende a viver se não se percebe o que é que os outros pensaram antes de ti? E é só superficialidade, não é? É só... O que eu gostava que conseguíssemos fazer era ensinar a pensar muito. E eu não sei como é que isto se faz, mas não me parece que estejamos no caminho certo. Joana, gostava de avançar para a parte do manifesto, mas para isso é preciso traçar um pouco um cenário, portanto, para respondermos às perguntas como deveríamos fazer ciência em Portugal, como se deveria fazer, vou fazer ler 2 parágrafos sobre o Estado, enfim, como fazemos agora. E na página 108 escreve a Joana que 80% do tecido científico português não tem um vínculo laboral estável e pelo menos 1/3 tem sintomas de burnout. E antes disso, na página 50, escreve sobre a pressão para publicar. Num mundo de recursos limitados, quer de tempo, quer de dinheiro, é impossível que esta explosão de publicações não coloque pressões desumanas nos investigadores. Ao serem forçados a produzir cada vez mais, deixam de lado as perguntas importantes de longo prazo para se dedicarem a problemas de muito curto prazo, de muito mais curto prazo e que lhes garantam financiamento e resultados rápidos. Em vez de abertura e risco, lá está, temos o publish or perish, publicar ou perecer. A Joana propõe, para alterar o estado das coisas, propõe 9 mudanças de base, e eu queria pedir-lhe, em áreas desde o financiamento à avaliação, passando pela estabilidade, eu queria pedir-lhe, Joana, para destacar uma dessas áreas. Qual é a prioritária? Começam eles. Começam eles? Muito bem. Luís, e aqui também, indo ao encontro dos desejos da Joana, peço-lhe que escolha o que é que destaca e o que é que descarta. Ou seja, qual é a ideia que lhe parece melhor e o que é que acha que não é fazível, que não tem tanto interesse? Bem, eu começo pela que eu gosto mais e depois e que eu acho que é mais difícil de implementar, e depois aquela que eu entendo que pode ter maior impacto a mais curto prazo. Okay. Pode ser? Pode ser. O conceito que eu gosto mais é o conceito deste conceito de slow science, em que nós privilegiamos a qualidade, privilegiamos a qualidade versus a quantidade. Eu tenho pensado muito sobre isto e tenho debatido no meu próprio trabalho como é que nós atingimos isto. Mas o contexto em que nós vivemos não é, de facto, esta competição por recursos escassos, esta ciência quase de subsistência em que nós vivemos, não é muito, não permite, de facto, não dá margem para essa slow science. E aproveitando aqui o conceito da slow science, as pessoas que lideram os grupos também se veem num dilema que eu ouvi a primeira vez bem explicado pelo Anthony Bourdain, ligado à alta cozinha. É? Portanto, ele levantou esta questão quando eu vi em Los Angeles um chefe muito famoso chamado Wolfgang Puck, começou a fazer pizzas. Ele tinha um restaurante muito famoso, que é o Spago, no centro, em Beverly Hills. Ele começou a fazer pizzas. E o Anthony Bourdain perguntou-lhe: porquê que tu agora... Ele perguntou isto a outros chefes: porquê que vocês agora que fazem cozinha de alta qualidade, porquê que vocês agora estão, de facto, a fazer o sell-out? Era o que ele dizia. Porquê que vocês agora optam por massificar aquilo que vocês fazem?
e isto teve a resposta que eu acho mais espetacular, que é porque, de facto, atingir um nível tão elevado exige equipas vastíssimas. E a determinada altura, nós, como chefes das nossas equipas, temos que criar oportunidades para as pessoas que nos ajudaram a conquistar ou a resolver determinados problemas. Como é que nós fazemos isso? Portanto, nós temos que expandir, temos que aumentar, temos que massificar aquilo que fazemos. Portanto, há aqui um dilema. Como é que nós mantemos alta qualidade? Como é que nós promovemos oportunidades para todas as pessoas que trabalham connosco? E eu não sei como é que isso se faz, a não ser fazer as pizzas do Wolfgang Puck. Portanto, eu não sei como é que isso se faz. Portanto, aí eu vivo com esse dilema. Não é? Portanto, esse dilema resolve-se fazendo um bocadinho mais, se calhar às vezes com um bocadinho menos de qualidade. Se calhar é isso. O que me parece das ideias que foram transmitidas, o que eu penso que eu gostei mais foi, talvez esteja aquela que é relacionada com aquilo que nós podemos fazer ao nível da FCT. Clarificar a sua missão. Fundação para a Ciência e Tecnologia. Da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Clarificar a sua missão, dar mais estabilidade, estabelecer projetos de mais longo prazo, portanto, criar aquilo que a comunidade anda a falar há 20 anos. Eu penso que a Mónica já anda a falar, é das pessoas que anda a falar sobre isto há mais tempo na nossa comunidade. De facto, criar aqui um contexto em que as pessoas percebam quais é que são as regras e qual é que é a visão de médio e longo prazo que nós temos. Idealmente, isto deveria ser informado por uma estratégia nacional para a ciência, que deveria estar ligada a uma estratégia europeia. Mas eu penso como a alavanca mais fácil de ativar talvez seja essa, clarificar o papel, a missão e todo o enquadramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Mónica, no seu caso, o que é que tentaria implementar, o que é que preferia implementar amanhã já? Eu acho que, pronto, concordo com as várias medidas, mesmo com algumas que são mais diferentes do que a gente tem discutido e que valeria a pena discutir, mas acho que eu acho que todas seriam boas, não é? E várias temos estado a discutir ao longo de muito tempo e nunca acontece. Mas isto levou o Luís a citar Elvis há pouco tempo num jornal. Exatamente. A little less conversation, a little more action, please. Exatamente. Exactly. Mas acho que a questão que a Joana também fala de haver um gabinete de apoio à decisão, não é? Um gabinete de ciência de apoio à decisão política, que também fosse apoio à decisão política relacionada com as políticas de ciência, nomeadamente isso pega noutra medida que ela fala, que é avaliar aquilo que se tem feito em Portugal, o que é que funciona e não funciona, porque no fundo não temos um bolo muito grande de dinheiro, portanto o que faz sentido é avaliar o que é que se tem feito e continuar aquilo que se faz bem e deitar fora aquilo que não funciona, não é? E não é isso que temos visto. As pessoas chegam, deitam fora muitas vezes aquilo que funciona bem, fazem outras coisas e é tudo aleatório. E, portanto, acho que o haver apoio à decisão política baseado na ciência, ou baseado em dados e na ciência, em todas as áreas, não é? A nível do governo, mas também na própria área da ciência. Portanto, logo aqui falamos numa revolução a nível do país e da própria ciência do país, que acho que seria muito importante. Ou seja, o apoio à decisão e que a decisão depois fosse mesmo baseada nisso. Joana, já chegou a alguma escolha? Eu acho que se calhar até dizia uma coisa que não está, mas que me tenho andado a perceber mais. E também não sei se caberia num ensaio destes e gostava de saber a vossa opinião. Mas eu acho que uma das vantagens eu acho que a ciência permite algo que nem tudo que é. Eu acho que a ciência permite uma perspectiva otimista sobre o mundo e sobre o futuro. E agora acho que nós estamos a precisar muito de perspectivas otimistas sobre o futuro. E então acho que se calhar uma outra medida, e está ligada com esta questão de haver uma estratégia, é a possibilidade, porque se nós tivéssemos uma estratégia para a ciência que fosse clara a médio e a longo prazo, que nós soubéssemos o tipo de investimento, que de facto os políticos investissem o que dizem que querem investir, porque todos dizem, nós vamos falar dos 3% há que tempos, dos 3% do PIB, e nunca chegamos nem lá perto. Portanto, se houvesse essa perspectiva, acho que até era muito mais inspirador para os jovens e porque nós, pronto, já... Ainda não seguimos a dar, mas quase, não é? Já. E agora, como é que nós criamos este espaço para as pessoas que vêm depois de nós? E para que essas se sintam inspiradas? E acho que pode ser fácil
ver de uma perspectiva histórica, que tentei dar um bocadinho dar no ensaio, de também como é que as coisas têm... Há muitas coisas que pioraram e há muitas coisas que melhoraram. E as coisas que pioraram são, em grande parte, nossa culpa, dos cientistas. Nós é que nos impusemos este ritmo, nós é que nos impusemos a peer review, nós é que nos impusemos o tipo de estrutura que temos. Portanto, nós também podemos desimpor-nos. E está um bocadinho nas nossas mãos mudar A Mónica queria dizer alguma coisa sobre Sim, isto. eu acho que isto liga-se, na continuação do que a Joana está a dizer, com uma questão também de identidade do país. Que tipo de identidade é que nós queremos para motivar as gerações mais novas? E eu acho que uma identidade que nós tínhamos a certa altura, quando eu voltei para Portugal e por aí fora, era sentir, porque havia realmente investimento na ciência, que havia uma identidade de sermos inovadores, de querermos ser inovadores e que poderíamos vir a ser inovadores e que seria um país de inovadores. E que eu sinto que não é tanto assim agora. E, portanto, acho que, ou seja, organizar as coisas para quando se fala, faz-se e realmente mostrar que é possível, que há uma visão de que nós podemos ser o país que realmente desenha os novos instrumentos e não aquele que utiliza só o que os outros desenham, não é? O país do Pedro Nunes, não é? Eu acho que isso seria muito importante e que poderia dar uma esperança às novas gerações para também ficarem em Portugal, não é? Uma história que, se calhar, que eu queria contar, que não está no ensaio, que a certa altura o Howard Hughes Medical Institute, que é um dos maiores financiadores nos Estados Unidos e a nível mundial de investigação científica, criou um programa para países, para apoiar jovens cientistas de países que fossem low achieving, portanto, que não tivessem tão alto na produção científica. E eles fizeram uma aposta, depois lá o diretor, que ganhou o Prémio Nobel por descobrir uma série de proteínas fluorescentes, também uma descoberta que parecia que não servia para nada, e ele conta a história de que eles estiveram lá no grupo que estava a escolher a fazer uma aposta de que país é que eles iam ter mais vencedores. Okay? E então toda a gente votou na China, porque é óbvio, não é? Com tanta gente, a China ou a Índia seriam. E depois, na verdade, Portugal teve tantos como a China, foram 5 para Portugal. 5. E eles pensam, como é que isto é possível? Como é que nós, destes países todos, escolhemos 5 para Portugal? E vieram a Portugal para perceber porquê. E desses, praticamente todos tinham sido incubados no Instituto Gulbenkian de Ciência, ou como antigos alunos, ou como PIs iniciais depois da Champalimau, que na altura ainda estava no IGC. Portanto, já houve um historial de fazer coisas que funcionam. Já houve um historial de fazer um programa doutoral fora de série, já houve um historial de fazer institutos fora de série. Já se fez. E a geração da Mónica, que regressa a Portugal, somos praticamente a mesma geração, eu disse isto um bocadinho depois, mas porque a Mónica abriu portas para pessoas como eu depois virem. E acho que viemos numa altura em que parecia que Portugal ia ser este caso de sucesso do HHMI, não é? Este caso de sucesso do Howard Hughes Medical Institute. E os últimos anos têm sido difíceis de viver, porque tem sido de decaimento nesta aposta, mas da mesma forma que em meia dúzia de anos houve o António Coutinho, o Mariano Gago e uma Maria Sousa que criaram isto, não é? Também Quintanilha? Dias de Deus, um Quintanilha e uma série de gente que criaram isto e criaram este movimento. E que tu também, se calhar, voltaste com o Dias de Deus como presidente, ou pouco depois, naquela altura em que parecia que as coisas iam... que viemos motivados, não é? E agora... mas se foi possível há 20 anos, é possível outra vez. É possível, agora. sem dúvida. Portanto, e há imensa massa crítica e é perfeitamente possível. Sim. Tem que haver uma aposta política na ciência. Já voltamos ao financiamento com um exemplo particular de Cabo Verde, mas queria ainda... Há uma das propostas da Joana que me chamou particularmente a atenção e eu gostava de vos ouvir sobre isso, que é para garantir que não deixamos de fazer ciência fora da caixa. E ela faz uma proposta que também me parece bastante fora da caixa, que é deixar uma pequena parcela dos projetos a escolher à sorte, nas mãos da sorte, literalmente fazer um sorteio, 10 a 15% dos projetos. Joana, isto existe? Tem algum país que conheça? Que vantagens é que isto traria? Que eu saiba, já existiram tentativas, houve uma pelo menos na Áustria de sorteio, é algo que é falado cada vez mais. Se calhar, e na Austrália, acho que na Austrália já existiu. Portanto, eu acho que sim, que já tem havido experiências. Isto porque a Joana diz, ninguém sabe onde poderá estar a nova penicilina e temos de criar espaço para que as mentes preparadas possam cuspir em placas de Petri, não necessariamente de forma literal. O que é que isto permitiria, este sorteio?
A ideia é que eu tento contar alguns desses exemplos no ensaio, mas como eu estava a falar, a Mónica, há imensos exemplos das que essas experiências, as descobertas mais disruptivas que mudaram de facto a nossa vida, raramente foram previstas. Raramente alguém escreveu um projeto e disse: eu vou descobrir o laser, não é? Eu vou descobrir um antibiótico que vai salvar milhões de vidas. São coisas que são mesmo difíceis de prever. E o que é que tem acontecido? Como é que isto se tem feito? Tem havido gente muito boa, a quem são dadas muitas condições. E às vezes até nem são muito bons. Isso também é importante. Portanto, esta ideia do gênio, do brilhantismo, também acho que é preciso desmontar. É mais importante haver estruturas, institutos, dar condições muito boas para que pessoas se juntem a pensar juntas. E daí é que surgem muitas vezes estas coisas mais interessantes. E como não se sabe prever, historicamente havia um rei, não é, que dava um monte de dinheiro e as pessoas brincavam e ninguém estava a ver, mas publicaste algum artigo? Não, quer dizer, não queria saber daquilo. E depois, então, as pessoas tinham muito mais liberdade para explorar. E até porque também muitas vezes os próprios cientistas tinham o seu próprio financiamento, não era gente que vivesse dependente, precário, de bolsa em bolsa. Quando nós mudamos a estrutura do sistema e a maneira como o financiamos, nós ficamos dependentes deste modelo que temos agora, em que nós antes temos de dizer aquilo que vamos descobrir. E isto limita-nos, quer na nossa imaginação, quer até e depois é uma fraude, desculpa eu dizer isto assim, mas é porque nós todos fazemos parte deste mecanismo, mas nós sabemos que as pessoas, quando estamos a rever grandes, não é? Sabemos muitas vezes as pessoas até já fizeram aquilo e que agora estão a pedir dinheiro para fazer outra coisa qualquer que não sabem bem o que é. Todo o sistema está montado para nós não podermos dizer: eu tenho uma ideia incrível e quero brincar com ela, ou eu tenho uma equipa incrível e preciso de tempo para ver o que é que nós conseguimos tirar daqui. E porque nós, neste momento, já não financiamos esta ciência de cuspir nas placas de Petri, não literal, porque essa já foi feita, não interessa, não é? Mas já nos deu a penicilina. Já nos deu a penicilina e outras coisas. Já não vale a pena, mas precisamos de conseguir ter a humildade de saber que se nós tentamos prever o futuro e dizer tudo como vai acontecer, estamos a reduzir, na prática, as hipóteses de fazer um bom trabalho. Portanto, estamos-nos a minar, e daí o lado da maldição. E depois existem estas bolsas do European Research Council, de quais nós somos os três uns felizes beneficiários, em que podemos, um bocadinho mais do que nas outras, dizer: pá, tenho esta ideia. Mas mesmo essas, eu acho que estão cada vez mais a precisar de que se diga como é que vai ser, mesmo essas. E então não há. Onde é que há um financiamento? Podia ser privado, que podia vir de fundações e de pessoas com visão, para dizer: eu aposto nesta pessoa, eu aposto nesta equipa, eu aposto neste instituto, eu aposto nesta... Falta mecenato científico em Portugal. Vamos... Em Portugal e em todo lado, não é? Eu quero apostar neste país, eu quero apostar nesta gente, eu quero apostar neste Pedro Nunes, eu quero apostar nesta Escola de Sagres, eu quero apostar nisto. Quanto à eterna questão do financiamento, é legítimo que nos questionemos: deve um país pequeno e não muito rico investir significativamente em ciência? Bom, a Joana coordenou um programa de doutoral em Cabo Verde, um país mais pequeno e menos rico do que Portugal, e o Ministro da Ciência da altura arriscou e chegou à conclusão que sim. Como é que foi essa experiência, Joana? Ele disse uma frase muito bonita que eu ponho no ensaio, porque ele era uma pessoa, porque a Mónica me conhece, uma pessoa verdadeiramente inspiradora e que acho que tem uma visão incrível. E ele teve de explicar em Cabo Verde, que é um país, mais uma vez, mais pequeno e mais pobre do que o nosso, porque é que iam investir em ciência, porque é que eles tinham de pôr dinheiro e porque é que ele ia pôr aquilo. E ele deu como exemplo o prato nacional, que é a cachupa. E ele disse: nós todos os anos, aqui em Cabo Verde, a cachupa é à base de feijão e milho, como a maior parte desses pratos, e nós temos de decidir, quando temos o milho na mão, quanto milho é que nós usamos para cachupa e quanto milho é que nós usamos para sementeira. Se comermos todo, para o ano não semeamos. Semearmos todo, este ano não comemos. E a sementeira é arriscada, não é? Outra vez voltando à ideia da gota que cai no deserto. A sementeira pode correr muito mal. O que nós comemos já é nosso. Mas ele dizia que a cachupa é o que nós comemos, é o pão, é o que nós precisamos. E a sementeira é a ciência. Sem ciência, sem semearmos, para o ano não há sementeira. E também havia muitas conversas que nós tivemos sobre esta ideia de que os países só são verdadeiramente independentes se produzem o seu próprio conhecimento. Enquanto estamos dependentes do conhecimento que vem de fora,
cada um escolhe investir e escolhe apostar no que quer. Se nós queremos ser um país independente, um continente independente, um universo independente, precisamos de fazer a nossa própria investigação e de descobrir aquilo que nós queremos saber. E por isso é que tem de haver um lado, eu concordo, não é? Tem de haver um lado de investigação aplicada e dedicada, e tem de haver um lado de sementeira. Tem de haver um lado de nós queremos semear estas mentes, estas ideias, para podermos ter cachopa para o ano. Ou bacalhau Quais com foram os broa. resultados, Joana? É que Eu não posso falar porque eu digo isto com toda a imodéstia. Acho que eu tenho muito orgulho de ter feito esse programa e acho que nunca vou fazer nada Mas se que me pensarmos orgulhe nos tanto como resultados aquilo. Por exemplo, puramente consultar. financeiros, vamos só para aí. Mónica, É que rapidamente o investimento foi recuperado e quase triplicou já, não é? Sim, Só isso com é verdade. o financiamento internacional que os estudantes conseguiram atrair para Cabo Verde. Isso é verdade, quase todos os investimentos em educação e em ciência. Este não foi especial. Ou seja, em muito poucos anos, 2 ou 3 estudantes do programa que regressaram a Cabo Verde e começaram a concorrer a financiamento internacional, da Gulbenkian, do EDCTP, da União Europeia, em 3 ou 4 anos tinham triplicado todo o dinheiro que Cabo Verde tinha investido no programa. Tinham atraído financiamento competitivo, internacional, que pagou. Contrataram equipas, contrataram pessoas. Este programa de Camónica, o programa doutoral de Camónica fez parte. Agora já não sei como é que estão as contas, mas ao fim de muito pouco tempo tinha sido 10 vezes o investimento que tinha sido feito em bolsas de RCs e HHMIs e assim. Por isso, quando se fala em investimento em ciência, há um investimento intangível do que se aprende, do que nós pensamos, e há um investimento tangível que dá um retorno, que há pouquíssimas coisas que deem o retorno que a ciência dá financeiramente. Portanto, quanto mais se investe, mais retorno dá. Quando se investe bem, claro. Como Temos neste palco também as vossas bolsas dos 3, as bolsas europeias que trouxeram milhões de euros para a ciência portuguesa. Só com 3 pessoas que temos aqui. Luís, quantos milhões é que tu já trouxeste? Eu já trouxe muitos. Não pode ser só vocês aí para mim. Não, trouxe muitos. Bem, Trouxe muitos. muitos Mas é preciso trazer mais. Eu queria aproveitar os últimos minutos para vos perguntar aos dois qual é a coisa mais importante que têm para dizer sobre financiamento de ciência em Portugal. Pode começar, Luís. Força. Eu citava a Marcia McNutt, que é Presidente da National Academy of Sciences, no dia 3 de junho, fez um discurso que é o State of the Science. E ela terminou o discurso a dizer: Funding science is funding hope. Financiar a ciência é financiar a esperança. É financiar o futuro. Portanto, que é este otimismo que os cientistas todos sentem. Desde que não seja contra as leis da natureza, nós vamos conseguir encontrar uma solução. Nós vamos conseguir resolver os problemas. E este otimismo é absolutamente crítico no contexto em que nós vivemos. E financiar a ciência é financiar o otimismo, é financiar o futuro. Mónica. Eu concordo com o Luís. Acho que o mais importante neste momento, pensando neste momento em Portugal, em que temos um novo governo, não é? Ou uma continuação de um governo, acho que se tivéssemos uma estratégia para a ciência em Portugal a longo prazo, acho que já era um avanço brutal. Portanto, espero que o Ministro faça uma estratégia para a ciência e para a inovação a longo prazo em Portugal, que conte também com a ciência fundamental, que é muito importante, e que, no fundo, as promessas do 3%, que haja um plano, como nós temos discutido, que haja um plano concreto. Se não se consegue implementar em 2030, que seja um bocadinho mais à frente, mas que ao menos seja que haja um caminho estabelecido com metas para que possa acontecer. E isso criaria este otimismo, também a atração de talento, não é? Porque quando sabemos que há um plano a longo prazo, quando sabemos que há financiamento constante, é muito mais fácil atrair talento. Eu lembro de uma vez falar com o CEO da Novartis, que veio a Portugal pela primeira vez, e eu perguntei-lhe porque é que a Novartis não faz investigação em Portugal, só tem a parte não tem a parte de desenvolvimento, no fundo, em Portugal. E ele dizia que uma das partes importantes é esta parte de haver um financiamento constante para a ciência, para que a empresa tenha a certeza que há talento e ideias sempre no ecossistema, para valer a pena, porque a empresa venha para cá, para também depois ter pessoas para a própria empresa e ideias que eles possam depois desenvolver. Portanto, tudo isto, este investimento constante, também atrairia mais empresas que fariam a inovação de que tanto se fala.
como escreve a Joana neste livro, que espero que chegue a muita gente e que faça o seu caminho. A educação e a ciência são sementeiras quase infalíveis. Obrigada aos três. Obrigada. Obrigada.